Filosofia Sem Fronteiras. Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência. Olá a todos e todas, bem-vindos a mais uma edição do Filosofia Sem Fronteiras. Hoje nós temos como um convidado muito especial o editor Ivan Pinheiro Machado, um dos responsáveis pela editora LPM, e nós estamos convidando ele para nos trazer um depoimento assim da sua história como editor e livreiro agora, bem como da editora LPM. O negócio é o seguinte, deixa eu... na verdade, o Milor Fernandes, que foi um grande amigo da vida inteira, ele tinha uma frase que ele dizia que as coisas são ordenadas pela teoria circunstancial da história. Ou seja, tudo é uma questão de circunstância, né? E a LPM, a rigor, ela não nasceu assim, vamos fazer uma editora. Ela foi um gerúndio, assim, ela foi aparecendo, entende? E, na verdade, a origem da LPM está lá nas lutas da resistência democrática da década de 70. Eu era aluno da Faculdade de Arquitetura, o Edgar Vasques também, e o Paulo Lima não era aluno da faculdade, mas ele andava sempre ali pela faculdade, e havia uma efervescência muito grande no movimento estudantil naquela época. Que ano isso, mais ou menos, assim? Em Que ano exatamente isso, mais ou menos? 1974. Uhum. 1974. Uhum. Então, o que aconteceu? O Edgar, a gente fazia uma revista interna lá na Faculdade de Arquitetura que chamava-se Grilo. E Uhum. lá no Grilo, o Edgar, que já fazia grande sucesso na Folha da Manhã com a sua tira Rango, né? Era aquele miserável que vivia dentro de uma lata de lixo, comentando, filosofando sobre as desigualdades sociais, sobre o Brasil, enfim. E aí a gente publicou o Rango dentro da revista Grilo, lá na universidade, lá na faculdade. E aí o Lima e eu, a gente tinha uma agência de publicidade que já estava agonizando, assim, porque a gente era muito novo, né? Nós tínhamos 20 anos, 21 anos, e a gente tinha dificuldade de encontrar clientes e tal, enfim. A gente tinha alguns clientes, mas a gente já estava meio de saco cheio da publicidade. E aí coincidiu que nós tivemos que fechar a agência, porque tinha um aluguel muito caro e nós não conseguimos pagar o aluguel, e o meu pai era fiador, e o meu pai ficou brabo e tal, larga esse troço, pare com esse troço e tal, e nós paramos. Aí a gente estava lá na faculdade, naquele ambiente e tal, e aí nos perguntamos o que nós vamos fazer agora. E o Edgar Vasques era nosso sócio da faculdade, na agência, né? Aí nós dissemos, quem sabe a gente publica o Rango, porque o nosso negócio na época era incomodar a ditadura, né? Tu imagina, a gurizada e tal. Sim. A gente achava que ia incomodar, tinha passeatas e movimentos, enfim, havia uma enorme efervescência nela. E o Rango foi uma dessas ações contra a ditadura que a gente fez. E nós conseguimos, através de um amigo nosso, imprimir de graça o Rango, né? Tem até uma história, teve até uma história que ficou famosa, por que o Rango era marrom. Uma vez, eu estava dando uma entrevista, uma palestra lá na Fabico, na Faculdade de Comunicação aqui da URGS, e aí uma menina levantou-se e disse: olha, a LPM sempre foi de vanguarda e tal, tanto é que o primeiro livro era marrom. Aí eu digo: olha, eu lamento te decepcionar, mas eu vou te contar a história por que saiu marrom. E, na verdade, foi isso. Tinha um amigo nosso, o Alfredo Oliveira, que era muito conhecido na cidade, ele já faleceu, como Carioca, que era um gremista, vivia lá no Grêmio, enfim. E o Carioca era nosso amigo, e aqueles caras que amam mal-humoradamente, sabe? Ele sempre estava assim, puteando a gente.
Aí nós chegamos, ele tinha uma gráfica, né? Aí nós chegamos um dia lá, a gente tinha feito alguns trabalhos na agência de publicidade com ele, mas um dia chegamos lá, eu e o Lima, sendo carioca, nós fechamos, o apelido dele era Carioca, e, e nós fechamos a agência, nós estamos fazendo uma editora aí, queríamos imprimir um livro, e a gente queria que tu imprimisse. Ah, mas e quanto é que vocês vão pagar? Como nós não temos dinheiro, cara. Vai ter que. Não sei o que e tal. Aí ele, pô, Carioca, tá bem, mas só se for domingo. Aí tá, bom, domingo a gente. Bom, então nós fomos lá para a gráfica e tal. Ele deixou um cara lá para imprimir e tal. E aí nós chegamos, tá, então vamos lá e tal, né? Tava lá o papel, né? Tudo ele bancando. Mas ele não apareceu. Aí ele chegou e aí nós chegamos, tá aí, vamos ver a tinta aí, tia. Aí o cara disse, pois é, temos um problema. Eu digo, qual é o problema? O doutor não liberou o preto. Eu digo, mas e aí? Não, tem esse monte de lata aí com tinta no fundo, é para vocês misturarem essa lata aí. Então tinha um monte de lata, assim, com lata de vermelho, de azul, de verde, né, de magenta. E aí, pô, nós começamos a pegar um pouco um pouco da coisa, né, e mexendo aquele negócio, deu uma lata, assim, marrom. A tinta marrom, nós, então tá. E guardamos um pouco de uma que tinha um pouco mais, que era um laranja. A gente queria fazer a capa marrom e laranja. Então aí começou o rango, começou marrom, né? E a gente fez o livro, tinha o prefácio do Érico Veríssimo, né? E vocês tiveram algum problema aí com a publicação do Rango? Teve. Imediatamente. Ah, A gente tinha a, a sede da editora era na cozinha do escritório do meu pai, na rua Venâncio Aires, aqui em Porto Alegre. A gente mandou carpetar a cozinha, era uma casa grande, uma cozinha grande. Aí a gente ficava por ali e tal. E aí, no que a gente lançou o Rango foi campeão de vendas na Feira do Livro, né? E aí, e aí, um belo dia, a gente recebe, sim, uma semana depois da Feira do Livro, uma intimação da Polícia Federal para prestar esclarecimentos, né? Faz sentido, né? E aí, tu imagina, eu tinha 22 anos, né? E o Lima também. Aí nós sorteamos. Meu pai ficou super. Meu pai, que era um velho comuna, já tinha sido preso por motivos políticos, né? Enfim, e eles estavam em cima, né? Aí nós sorteamos e eu ganhei o sorteio. E, e me toquei lá para o edifício Coliseu, na época, né? Onde era a Polícia Federal. Aí o pai do Lima, que era muito amigo do Érico Veríssimo, meu pai, eles armaram um esquema de proteção, assim, tipo, falando com pessoas da cidade, o Brossard, o Érico e mais os intelectuais, né? O Dionélio Machado, enfim, que desse, porque naquela época era o seguinte, o cara sumia e não se ouvia mais falar, não saiu mais Sim. nenhum. 74, então? Nossa Senhora! Puxa vida, então. Era uma coisa. Foi na Feira do Livro de 74 que isso aconteceu ou era de 75? Depois da feira. Ah, depois da feira, tá. E depois da feira, porque ele ganhou notoriedade na feira porque ele foi o mais vendido. E tinha dentro do Rango uma tira que tinha ali no brasão da República tem uns ramos de café e tinha dado uma geada no Paraná e tinha queimado café lá e tal. E o Edgar fez um cartoon lá do Rango que tinha assim saído fumaça dos raminhos de café do brasão. Como é proibido falar, tem uma lei que não pode usar os símbolos pátrios e tal, os caras se basearam nisso e tentavam também aprender o Rango, porque eles diziam que era revista e não era livro. Então, esse foi o meu debate com o gurilão lá. Eu até não vou dizer o nome dele, porque não vale a pena. Sim. Deve ter os parentes aí. Enfim, mas eu sei bem o nome dele. E o cara ali, tal, e eu ali, imagina um guri, 20, Nossa. 21, 22 anos. O cara lendo o Rango na minha frente.
Dizendo, isso aqui é uma revistinha, tal. Isso aqui não é livro, nós vamos ter que aprender isso aqui, tal. Porque havia uma lei também que era o seguinte: Hum, revista era obrigado a ter um depósito no Departamento de Censura Federal para se hum, e livro não, livro era por conta e risco da editora, compreende? Então eles ah, queriam sim. uma Não sabia revista. dessa diferença, né? Naquela época era Sim. assim, Hum, revista era um periódico, era mais uhum. potente. E Sim, eles sim, sim. e era uma lei perversa, porque na verdade era o seguinte, estimulava a autocensura, porque o livro é muito caro para fazer, né? Então, Uhum, se na bola e fosse apreendido o livro, era um baita prejuízo. Então o livro era por conta e risco do editor. E a hum, revista não, hum, era submetida à censura prévia, tinha todo um lance, né, como jornal, né? E como uhum, o Rango era grampeado, eles se baseavam nisso para dizer que era revista. E que nós uhum. estávamos legal, porque nós fizemos uma revista pirata que não tinha sido para dar lá, e o cara com aquela ladainha para cima de mim. Olha aqui, piada de coronel, que é isso e tal, vocês enlouqueceram e tal. Vai se incomodar, porque vocês vão se incomodar, porque não sei o que e tal, porque elas vão aprender. E foi com com aquele discurso, assim, né, esquizofrênico, assim, furioso. E o mais engraçado era o seguinte, era que eu, eu não estava nervoso, eu não estava. Eu acho que isso deixou o cara mais brabo ainda. Porque ele esperava assim, que eu ficasse apavorado e tal. E eu ficava olhando para ele, assim, né? Na verdade, eu tinha assim um longo histórico de problemas com a polícia já, entende? Porque Uhum. eu cresci com uma perseguição política que era feita contra o meu pai, nós estivemos no exílio, Uhum. e enfim, aquilo ali para mim era uma rotina, compreende? Uhum. Eu, desde os 11, 10, 11 anos, eu vivia essa realidade de estar atrás de onde estava o meu pai, sabe, aquela coisa. E eu ficava olhando para o cara, e o cara ficava puto comigo, porque eu não ficava apavorado. Aí, numa hora, assim, como eu estava com a cabeça muito boa, assim, falando, e o cara falava, e eu dizia para ele, é livro, né? Aí, de repente, me deu uma iluminação, assim, né? E eu digo, vem cá, tia, olha o prefácio aí. Aí ele foi para o prefácio, aí ele olhou o prefácio, assim, e me olhou com uma cara furiosa, assim, porque o prefácio era do Érico Veríssimo, que já Veríssimo, né? Era uma Uhum. grande figura. E começa assim: recomendo este livro com o maior entusiasmo. Perfeito. Eu fiquei olhando na cara dele, né, e rindo. Ele olhou assim e disse assim: olha aqui, ô guri, dessa vez tu te escapou, mas tu te manda e tu fica frio porque nós vamos pegar no teu pé. E eu digo: não, tu abre o teu olho. Aí eu digo, fui saindo, né? Tá bem, doutor? Eu chamava ele de doutor, né? Tá bem, doutor, tá bem, doutor, tá bem, doutor. Aí me mandei. Quando eu cheguei lá na rua, pô, meu pai estava apavorado, o velho Lima, aí, pô, e tal. Demorou isso aí umas 3 horas, mais ou menos. Eu cheguei lá, eram umas 2, saía 5, acho, por aí. E eu trabalhava, paralelamente, eu trabalhava como jornalista na Rádio Continental, que na época era um grande sucesso, assim, era incrível a Rádio Continental. Uma rádio que pertencia à Globo e tinha toda uma nova narrativa de rádio, como se fosse uma FM, assim. Trabalhava o Luiz Fernando Veríssimo também, trabalhava um monte de gente lá. E era uma rádio bacana, charmosa e tal. E a gente fazia um noticiário de 1 em 1 hora. Eu trabalhava nesse noticiário. E numa das da, da, do, numa dessas edições, a gente recebeu a notícia. A gente fazia uma escuta da Rádio Globo do Rio de Janeiro. E a gente sempre acabava furando a Guaíba aqui, que era a grande rádio lá. Sim. E aí houve uma série de condecorações do Terceiro Exército, e a gente foi lá e fez um texto debochando do negócio. E aí eu sei que eu escrevi assim, eu nem me lembro por que eu fiz isso. Né? Eu assim, os milico, tu chamar, com o perdão das senhoras que possam estar ouvindo isso, tu chamar milico, militar de milico, era a mesma coisa de chamar de filho da puta, por exemplo. Era um tabu. Sim. Tu não podia, milico era um palavrão. E eu
escrevi, porque os milicos hoje estão lá em festa e tal, trocando latinha, mais ou menos assim, sabe? O que aconteceu? Os caras tiraram a Continental do ar. E, porra, aí o Judeu, que era o apelido do Fernando Westphalen, que era o diretor da rádio, que era um cara tipo carioca, assim, chamava esculhambando o cara. Então ele adorava a equipe, mas ele era desses caras assim, porra, qual é de você? Aí ele chegou de novo, desculpe, minha senhora, seus guri de merda, porque não dá para deixar, e agora, o que eu vou tirar a rádio do ar, e não sei o que e tal. E aí, porra, começou aquela história, e naquela época tinha um rolo grande de fita que ficava vagarosamente se movendo, assim, que era o rolo da censura. Eles ficavam gravando toda a programação. Aí disseram, a Polícia Federal está vindo aí recolher o rolo. E tirou a rádio do ar. Eu estou contando isso, vocês vão entender por quê. Absurdo. Senão, né? E aí. Eu não me lembro dessa história. Eu tinha uns 10 anos na época. Isso foi divulgado, noticiado na época, assim, todo mundo ficou sabendo? E Não, a censura? Claro que não, né? não. É. A Continental saiu do ar porque saiu do ar. Sim, Tinha. sim. Aí, de repente, quando sobe os caras assim, quando abre o elevador, era mesmo, a Continental tinha um grande hall assim na frente do elevador. E estava toda a equipe ali e tal, quando tinha um sofá de espera, assim, né? E aí, quando eu olho, tia, foi uma semana depois de eu estar lá, né? Quando eu olho o cara que sai, é o cara que tinha me interrogado lá na Polícia Federal. Dei um pulo e me atirei para trás do sofá. Fiquei deitado atrás do sofá. Quieto, assim, né? Aí o cara entrou, passou por ali e tal. Cadê o rolo? Não sei o que e tal. Pegaram o rolo, falaram com o judeu lá, uns troços, tal, o judeu puto da cara. Né? E o cara se mandou com o rolo e disse: e a rádio vai ficar fora do ar até a gente mandar voltar. Bom, e aí ficou todo mundo me olhando, vem cá, cara. Tá, ficou tão apavorado assim, tipo, não, não é. É que esse cara, uma semana atrás, os caras quase me prenderam, se o cara me ver agora, De novo? porra, de novo. Então, assim que nós começamos, foi assim que aí tivemos muitos Quer dizer, dá outros. para dizer que o Rango é a primeira publicação no Rio Grande do Não dá para Sul dizer, não foi a primeira. que afrontou assim o regime militar da época, né? Sim. Isso é muito legal. E me diz É. uma coisa, assim, e a partir do Rango, como é que foi, isso foi ampliando assim o leque de publicações da editora? A gente continuou nessa linha e a gente publicava, porque na época era muito difícil tu publicar, né? Porque era tu, e a gente fazia um trabalho de encher o saco dos caras, aquela coisa. Aí a gente fez uma antologia brasileira de humor, que foi o que nos deu, assim, a gente fez um périplo pelo país, pegando os grandes humoristas da época, o pessoal do Pasquim. Foi aí que eu conheci o Milor Fernandes. Sim. O Milor foi muito legal, nos apresentou o Ziraldo, e aí por aí a gente foi pegando o material de cada um, fizemos essa antologia brasileira de humor, e paralelamente, o único tipo de texto que a gente podia publicar contra o governo era discurso. Por quê? Porque havia uma lei que protegia os discursos quando entravam em ata no Senado e no Congresso. Né? Então a gente começou a publicar, por exemplo, os deputados, por exemplo, o Paulo Brossard de Souza Pinto, por exemplo, senador, que era de oposição, e a gente publicou vários livros dele, Balé Proibido, É Hora de Mudar, enfim, um monte de coisa. O Balé Proibido foi um discurso célebre que ele fez quando foi proibido o balé Bolshoi se apresentar aqui no Brasil, né? Que absurdo. Ver como é que era o negócio. E aí a gente publicou vários livros. Publicamos na época era um líder libertário, tal, que era o senador, deputado Pedro Simon, né? A gente chegou a publicar ele. Aí a gente publicava também os caras, os anarquistas, o Bakunin, o Malatesta, o Kropotkin, enfim, um monte de. Né? Ia publicando o que dava. Né? E, e aí arrumávamos. A gente
desse conhecimento com o pessoal do Rio de Janeiro, a editora começou a se tornar conhecida e nós conseguimos publicar o Milor Fernandes, que aí foi o primeiro grande autor nacional, né, que a gente publicou. E, paralelamente, a gente publicava o Josué Guimarães, era um dos maiores escritores do Rio Grande do Sul, junto com o Érico, né? Enfim, aí começamos a publicar um monte de gente. O João Antônio, contista, enfim, o Caio Fernando Abreu. A gente publicava todo mundo que estava naquela época. E, e aí publicamos um livro que nenhum editor brasileiro quis publicar, que foi o livro do general Olímpio Mourão Filho. Foi o general que chefiou a coluna que saiu de Belo Horizonte para dar o golpe de 64, mas que foi rechaçado pelos generais na época, porque ele queria ser o presidente da República. Ele era muito louco. E aí os caras foram lá e escantearam ele. E aí ele fez um livro depois, alguns anos depois, né, 10 anos depois, ele fez um livro, ele dizia horrores dos chefes militares da época, do Costa e Silva, do Castelo Branco, etc. Ele dizia horrores, era um troço assim, de baixo calão até, né? Chamava os caras de corno, disso, daquilo. Ele dizia que o presidente Costa e Silva, além de corno, era alcoólatra. Não, além de alcoólatra, era corno. E assim por diante. E, obviamente, que nenhum editor teve tempo de publicar. E ele tinha dado esses originais em confiança para um grande historiador, que era o Hélio Silva, que tinha jurado, e era muito católico, e o Mourão, no leito de morte, disse: Hélio, eu estou te dando esses originais das minhas memórias e eu quero que tu jure que vai publicar isso. E o Hélio jurou. E o Hélio encanzinou com aquilo. Ele ofereceu para tudo que era editores, no Rio, São Paulo. Os caras mesmos da maior oposição, assim, os caras, pô, se a gente publicar isso aqui, não tem como. Então deve ter dado problemas essa publicação para vocês também. Aí ele teve em Porto Alegre. O meu pai tinha um colégio, que era o Educandário Cecília Meirelles, e ele fazia conferências, assim, veio um monte de gente importante, Décio Pignatari, esse pessoal todo, os irmãos Campos, esse pessoal da época, assim, da área cultural, de história e tal, veio a Porto Alegre, e o pai, ele meio que foi um precursor disso. Ele contratava os caras, pagava os caras e cobrava entrada. Pagava lá e assistia o Décio Pignatari. O Hélio Silva foi um dos convidados. Ele era muito conhecido por causa do Ciclo de Vargas, na época. Foram 15 livros publicados pela Civilização Brasileira, que talvez seja o mais completo documento histórico da proclamação da República até o golpe de 64, já feito por aí. A gente até vai agora, estamos fazendo um movimento para reeditar isso. São 7, 8 mil páginas, né? E o Hélio Silva veio aqui e tal, e depois o pai foi jantar com ele e me convidou. Não quer ir junto, eu vou jantar lá com o Hélio Silva e tal, não sei o quê. Aí eu fui, né? Aí papo vai, papo vem, porque nós temos uma pequena editora e tal. E tal. Olha, eu tenho um livro aí, é um negócio do Olímpio Mourão Filho, mas o Hélio Silva, assim, muito tranquilo e tal, né? Eu digo, não interessa, claro, tal. Aí ele me mandou os originais, eu li aquilo, fiquei apavorado. E, pô, era impressionante o que ele falava. Eram os bastidores do golpe, assim, até da pornografia ao ataque pessoal. Assim. Ele tinha horrores e tal. Eu digo, pô, isso aqui... Mas aí, sabe aquela coisa, como diria o Darcy Ribeiro depois, né? A insciência da juventude, né? Aí nós vamos encarar. E aí fizemos um livro. E, obviamente, esse livro ele tem um dado histórico. A gente consegue esse livro, hein? Quem tem curiosidade, tem como acessar ele? Vocês têm ele publicado? Ele tem a venda em e-book. Que legal.
Ele tem a venda em e-book. Como é que é o título, para quem se interessar? Memórias de um Revolucionário. Memórias de um Revolucionário. Muito bom. É. E, bom, aí, o que aconteceu? Os caras aprenderam o livro na boca da máquina. Quando ele estava pronto, quando a gente ia pegar o livro, chega uma canoa da Polícia Federal, né? E nesse interim, não tinha celular na época e tal, mas o meu pai já tinha ouvido no fórum uma conversa de que iam aprender um livro. E o pai disse, bom, só pode estar o Ivan metido nesse troço. E aí ele me ligou e me disse, olha, vamos aprender um livro. Aí nós dissemos, bom, só pode ser o livro do Mourão, pai. Então vamos para lá. Aí nós fomos para lá. E aí, bom, aí já era 1978, já estava assim, a abertura já estava aberta, tanto é que esse foi o último livro, esse é o dado histórico que eu ia dizer, foi o último livro apreendido pela ditadura. E quando eu cheguei lá, eu e o Lima... Que ano é isso, hein? Tu te lembra? 1978. 78, tá. Foi 78. E aí a gente... Bom, aí foi a gente mobilizou toda a imprensa. Naquela época tinha... Todos os jornais importantes do país tinham sucursal em Porto Alegre. O Globo, o Jornal do Brasil, o Estado de São Paulo, a Veja. Isso tudo tinha sucursal. E aí era aquele monte de jornalistas, juntou um monte de gente. A gráfica... E a gráfica era o Champagnat, que eram os padres aqui. Né? Ali na PUC. E os padres estavam apavorados, tu imagina? Padres, só que padres cálidos e tal. Aí chega aquele monte de cara, Polícia Federal, e fitas, e rolo. E nós chegamos lá e, obviamente, os caras já nos pegaram. E aí começam os jornalistas a se meter no meio, os caras nervosos por causa da imprensa e tal, aquela coisa, né? E aí o meu pai, os caras estavam pegando o Lima, o meu pai pegou o Lima, meu pai como advogado e tal, aí pegou a carteirinha de advogado, meu velho tinha esse troço, eu sou advogado, porque é OAB, porque não sei o quê, e aquele gritos e não sei, e eu fiquei meio desprotegido, e aí os caras meio que vieram em cima de mim. Mas aí deu uma balbúrdia lá, não sei o que houve com o pessoal do Globo e tal, e aí uma repórter do Jornal do Brasil, a Ângela Caporal, nunca vou me esquecer disso, ela chegou para mim e disse, o Aramis, que era o motorista do Jornal do Brasil, o Aramis está ali, ó, uma Brasília do Jornal do Brasil. E tinha assim uma espécie de como era uma expedição de gráfica, sempre tem uma espécie, parece um palquinho assim, que encosta o caminhão e tu vai botando os livros. Então aquele negócio é elevado. E eu estava ali naquele elevado. E o Aramis veio com o carro ali, encostou o carro. E quando eu vi que os caras saíram do meu lado, assim, eu me dei um peixinho assim para dentro da Brasília, assim, me pisei, né? Porque ele abriu a porta, eu me atirei lá para dentro e fiquei deitado dentro do carro e ele foi saindo devagarinho, assim. E aí eu, pá, sumi, né? E os caras aprenderam o livro, enfim. Eu dormi fora de casa uns 2 ou 3 dias, depois quando passou o troço, nós voltamos ativa, mas aí nós estávamos com esse problema aí. E só conseguimos liberar o livro depois, durante nas vésperas da anistia, o juiz deu um juiz lá, que eu me esqueci o nome, por sinal não parecia, magnífico, ele mandou liberar o livro. Então, esse foi o último... Eu não sabia que tinha toda essa turbulência na história da LPM. Que legal ouvir esse depoimento. Impressionante. Teve muita coisa. E o tempo todo era a gente tinha uma... Bom, só para tu ter uma ideia, no período da Dilma, saiu uma lei que qualquer cidadão brasileiro pode pedir para a Casa Civil o que os serviços de informação têm a seu respeito. Muita gente pediu, eu pedia do meu pai morreu já há muito tempo, em 98, mas eu pedi. A do meu pai tinha 80 páginas. Eu, que era um cara que nunca fui de partido, nunca fui... Eu tinha umas 15 páginas. Era a coisa mais absurda. Inclusive, assim, Ivan Gomes Pinheiro Machado
desembarcou para a Feira de Frankfurt no dia 17 de outubro de 1977 e tal, depois foi para Londres. Pô, é um troço impressionante, assim. É um Big Brother, assim, entende? É assustador, assustador. É assustador mesmo, que eu digo, pô, eu que não tinha. A única coisa, óbvio que não ia estar ninguém atrás de mim na Europa, né? A única interpretação que eu fiz, e isso é uma coisa que é bem o retrato da época, é que devia ter algum infiltrado dentro da editora que dava essas informações, entende? Não é Uhum. possível que um cara sem nenhuma importância política, como eu, por exemplo, que eu não tinha nenhuma, eu não era terrorista, não era, enfim, né? Era um cara de oposição, notoriamente, filho de um comunista e tal, blá, blá, mas não tinha como os caras me botarem um serviço da Europa atrás de mim. Depois dizia tudo que eu fiz em Portugal, até a reunião com o Fernando Henrique, com o Fernando Gasparian, com o Josué Guimarães, com todo aquele pessoal que estava exilado lá, né? Enfim, mas isso aí tudo era uma loucura, né? Sim, sim. Não sei se vocês viram uma coisa muito interessante sobre esse período. Casualmente eu vi anteontem, na Globoplay, aquele Narciso em Férias, que é o Caetano Veloso contando, Ah, eu não vi, mas eu já ouvi falar disso que é muito, 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 muito legal, muito bom. que era uma época de irreflexão, né, cara? Porque era a perseguição política, é uma coisa assim, quer dizer, é o absurdo filosófico, assim. Não entende como tu pode ser perseguido por pensar de um jeito. E depois é o seguinte, ser torturado, ser assassinado, ir para o exílio, né? Como a minha família foi. Quer dizer, de repente tu não pode voltar para o teu país. Quer dizer, isso tudo é uma coisa muito marcante, né? Ah, Muito marcante. e não podemos, e não dá para esquecer, né? Isso que também nos preocupa bastante. É verdade, uma coisa que Pode esquecer. O Caetano fala, ele é demais para falar, né? Mas uma coisa que ele fala num diálogo dele com o Rogério Duarte, na prisão, né? O cara chega e diz para ele, Caetano, uma vez que tu Uhum. é preso para sempre. Isso é uma coisa assim, que quem viveu essa época, assim, tu mais ou menos consegue entender o que ele quis dizer, entende? Uhum. É uma coisa que não sai da tua cabeça, né? Tudo isso vai e volta, tu te depara com isso. Olha só, tu tá me ouvindo, Ivan? Sabe que tá ouvindo bem? Deixa eu fazer só um comentário assim para os ouvintes, para esclarecer o que me fez te convidar para fazer um depoimento sobre a LPM e tua história como editor, porque o encontro que eu tive com o Ivan Pinheiro Machado foi na livraria da LPM que tem ali no Não, a Moinhos de livraria Vento. é Pocket Store, não é da LPM, é minha, pô. Ah, é tua mesmo, então. Ok, enfim. Mas, olha, eu estava com a minha esposa lá e, de repente, a gente viu que tinha um cidadão que estava folheando os livros e fazendo comentários. Depois aí a gente acabou descobrindo que era o próprio Ivan Pinheiro Machado. E a gente percebeu na hora, sim, fica muito claro que o Ivan não é só também um editor, é alguém que ama os livros. Tanto é que ele fez uma recomendação assim inesperada lá na livraria que, deixa eu ver, era A Vida pela Frente, eu acho, que era o livro que tu É, disse maravilhoso. no momento que era o melhor livro que tinha na livraria. Eu fiquei pensando assim, poxa, esse é um cara que gosta de livros, ele gosta de livros. Então, a gente não pode deixar passar essa oportunidade para ver o depoimento de alguém, assim, Às como vezes alguém eu que é. exagero, às vezes eu exagero. Não, mas isso que é legal. Esse é o melhor livro dessa livraria. E não era, inclusive, não era da LPM. Não, não Mas, é? enfim, então, a minha pergunta é a seguinte, assim, ó, pegando a tua experiência, né, como editor e como quem gosta de livros, assim, como é que é ser um editor, assim, no Brasil? Como é que são feitas as escolhas? Tem aquela coisa, assim, de que tu, por exemplo, tem alguns livros que tu gostaria de editar, mas sabe que, poxa, a vida, isso aí não vai ter retorno financeiro, é muito arriscado fazer isso. Tem algumas coisas que a gente é obrigado, acho que a editar, ou a editora precisa publicar, porque vai dar um recurso financeiro para ela, para eventualmente
depois também poder publicar coisas que interessam. Como é que funciona assim a mente do editor? De um editor que ama os livros, né? Como a gente percebeu hoje. Olha, como é que eu vou te dizer? A LPM, ela, a gente trabalhou nela a vida inteira, entende? Então, o que que eu posso te dizer 40 anos depois? Uhum. E pode, uma editora como a LPM, ela vai construindo, digamos assim, aos poucos. E o cruel disso tudo é que o tempo passa muito rápido, né? Parece que foi ontem, né? Essa Hum, história que eu estou contando para vocês aqui, e isso faz 40 anos, entende? pois é, passa rápido assim. Nós estamos falando de 78, de 74, de 70, isso aí, 40 e tantos anos, 44, 42, 43 anos. E na verdade, a editora ela vai se construindo, entende? Muitas vezes, o papel do editor é orientar essa interferência que a gente faz cultural, né, na Uhum. sociedade. Quer dizer, então, por exemplo, nós começamos de um jeito e aí tu é coerente. Então, aquelas pessoas que se identificam com aquilo acabam se aproximando da gente. E a Uhum. gente continua fazendo a mesma coisa. Então, quando acontece alguma coisa lá na LPM, eu até esses dias numa reunião que deu um problema administrativo forte lá, eu digo, olha, o problema da editora é o seguinte, é que a editora foi feita por uns guri, Uhum. entende? Quando a gente era guri, nós tínhamos 20 anos. E acontece o seguinte, hoje nós temos 60 e a cabeça é a mesma. A verdade é essa, quer dizer, a gente não mudou, né? Tu não muda assim. Ah, o tempo, ele, claro que tu tem mudanças substanciais e tal, mas no fundo o teu caráter continua sendo o mesmo. Quer dizer, a gente continua, graças a Deus, né? Com a mesma, como é que eu posso dizer, com a mesma ideia de mundo, né? A gente percebe, mesmo com o aumento da editora, assim, com o acervo ter ficado muito maior, a identidade parece ainda a mesma, né? Pelo menos eu sinto isso, né? Não, mas eu acho que isso aí tem uma coisa muito importante na história da editora. Quando a gente estava, eu acho, um pouco perdendo essa coisa, assim, a gente fez a coleção de bolso. E a Uhum. coleção de bolso foi uma coisa assim super de vanguarda, mas foi um recuo para nós. A Uhum. gente voltou às nossas origens, entende? Que era o quê? De fazer um livro barato, de Uhum. tentar, de tentar mobilizar novamente, né, uma geração, né? Essa é a verdade, quer dizer, porque a nossa geração, quando a gente fez o livro de bolso, a nossa geração também já estava mais velha, Uhum. entende? Uhum. Aqueles guris que, aqueles guris que fizeram a editora com 20 anos já estavam com 40, Uhum. entende? Então, a gente deu uma renovada e trouxe para a editora, novamente, um imenso público de jovens, né? De jovens de primeira leitura, que tiveram acesso à coleção e tal. E isso foi uma coisa que nos tocou para frente de novo, Sim. né? A Fica mais, ponto. fica mais acessível os livros, né? Sem dúvidas. Faz uma Hoje, bela a diferença. coleção de bolso, hoje a coleção de bolso tem 1.400 títulos, né? Ah, Isso é uma coisa impressionante no Brasil. impressionante. É impressionante. Impressionante isso. Então, essa coisa foi. Tu me perguntasse assim, como é que tu escolhe? Quer dizer, claro que a gente tem uma equipe hoje que, né, que usa, por exemplo, essa ideia que o perfil da editora, né? Ele tá, ele é mais forte do que nós, de repente, entende? Porque muitos autores se aproximaram da gente, se aproximam da gente, e tem autores que são autores da casa, né? Uhum. A gente fica independente. Por exemplo, o Faraco chegou e disse: tu publicaria um livro, não sei o quê? Eu digo, Faraco, Sérgio Faraco publica nesta casa livro com papel em branco. Claro. Não, eu não vou, né? Quer dizer, tem certas coisas que acontecem. Esses são os autores que nos Uhum. acompanham a vida inteira, tu entende? E aí tem vários, tem o Tabajara Ruas, tem a Marta Uhum. Medeiros, Uhum. enfim, Davi Coimbra e, e outros, né? Flávio Tavares. Quer dizer, a gente publicou a Cláudia Tages, enfim, sei lá, eu vou me esquecer, são muitos autores. Vocês não publicaram o Analista do Veríssimo, não? Analista Veríssimo. Sim.
ficamos curiosos. Tu perguntasse como é que tu mantém uma editora também, né? Isso é Uhum. muito importante. Por exemplo, a gente, entre mentes, a Hum. gente tem uma equipe importante e a gente aprendeu alguma coisa nesses 40 anos, né? Teve um livro que que passou na mesa dos principais editores de Rio e São Paulo e ninguém quis. Hum. E eu acabei lendo esse livro e achei muito legal, muito interessante esse livro, e resolvemos publicar. E pagamos lá uma quantia enorme pelo livro, para a época, que Hum. foi US$ 8.000. Isso aí aconteceu há 5 anos atrás. Esse livro era o Sapiens, que vendeu 1 milhão de exemplares. Ah, olha E, só. entende? E essas Então, surpresas, né? Por exemplo, o analista de Bagé, vocês imaginavam que ia ser aquele estouro de vendas que foi na época, não, que eu me lembro? ninguém imagina. É, né, impressionante, né? Algumas coisas assim. Deve acontecer também coisas que se espera uma vendagem maior e também não é o que. É, Deve claro, ser evidente que isso, né? tu coloca as fichas e não acontece nada. É, tem que. O mercado é muito perverso nisso, né? Às E vezes volátil, né? Também. e é muito complicado, né? E também o que eu sempre digo, assim, quer dizer, o fato da gente ter ficado aqui em Porto Alegre, por várias razões, enfim, Uhum. né? E a gente acaba pagando o imposto RS, como eu digo, né? Uhum. O fato de tu estar aqui, né? No fim do mundo, tu entende? Uhum. No fundo do mundo. Mas hoje em dia até não é tanto, sabe? Mas digamos assim, naquela época chave da nossa formação, que foi no final da década de 90, e toda a década de 90, que a gente estava aqui, a gente, né, pré-internet, a gente sentia muito isso, sabe? De estar alijado do centro cultural, sabe? Que era Rio e São Paulo. Uhum. Entendeu? Tanto é verdade que a LPM só foi viável que a gente praticamente se mudou para o Rio no começo, Uhum. um apartamento no Rio de Janeiro. E, então, o começo da editora todo Eu não sabia disso. Vocês é, chegaram a se mudar para o Rio de Janeiro, né? mas era só nós, a editora continuava aqui, a gente Hum. fisicamente. Ah, sim, mas claro, mas faz diferença isso, sim, tá? Os contatos, né? É, Claro, sendo. e a gente andou publicando umas coisas que os caras ficavam atrás de nós e ficavam nos perseguindo e botavam caras vigiando a editora, e a gente ficava muito tenso com isso. Então a gente preferia ir para o Rio, porque lá a gente ficava anônimo, tu entende? Sim, sim. Então, isso aí aconteceu várias vezes, né? Eu lembro que uma vez a gente publicou um livro do Marcos Sacorreia, quando lá nos Estados Unidos liberaram os papéis da Operação Brother Sun, que foi do golpe de 64, a proteção que os Estados Unidos deu ao golpe. Então, o Marcos Sacorreia fez uma enorme matéria, quase aprenderam o Jornal do Brasil, Hum. quando saiu o Jornal do Brasil. E nós pegamos esse material e transformamos em livro, rapidissimamente, assim, né? E, obviamente, que sujou, né? Os caras já queriam aprender o livro e chamava-se 1964, visto e comentado pela Casa Branca. Marcos Uhum. Eu lembro dessa publicação. Uhum. Então, a gente foi para o Rio. E aí a gente ficava lá no Rio e tal. Era sempre melhor ficar no Rio, né? Certamente. Naquela época, maravilhoso. A gente era guri, estava no Rio de Janeiro, aí conhecendo o Enfio, o Ziraldo, o Milor, toda essa turma, né? Era um. Olha, vou te contar, eu tenho recordações assim absolutamente incríveis dessa época. Uhum. E foi lá que a gente conheceu muita gente também, né? E aí, inclusive agentes literários. Aí eu comecei a frequentar a Feira de Frankfurt. Eu fui 40 vezes à Feira de Frankfurt, pra ter uma ideia. Uhum. O que eu digo até aqui, os caras, eu acho que eu fui mais, o único lugar que eu fui mais do que a Frankfurt foi Torres. Porque, pô, eu, durante 40 anos, há 40 anos eu vou a Frankfurt, todas as feiras do livro de Frankfurt, que era muito importante. Hoje já não é tão importante assim. Esse ano não vai ter, naturalmente, né? Pela primeira Uhum. vez em cento e tantos anos não vai ter.
mas a Feira de Frankfurt é o lugar onde se reúnem todos os agentes do mundo inteiro e onde se negociam direitos autorais Sim, internacionais. sim, não, importantíssimo. Miralha, Olha, eu posso fazer uma e- pergunta para o Ivan? olha só, te apresentei, William. William, Eu sou um nosso colaborador colega. aqui da Filosofia Sem Fronteiras, sou Prazer. professor da Universidade Federal de Pelotas. Atualmente eu estou na direção do Instituto de Física e Matemática, mas eu sou amante dos livros, fiz filosofia. Fala um pouquinho mais alto, por favor. É, Ah, eu sou agora amante melhor. dos livros, né? Sim. E fiz o curso de filosofia. E, assim encontrei o Miralha e outras pessoas também que gostam muito da parte de livros em geral. A editora LIPM, assim, você tem ideia, Ivan, assim, de quanto uma tiragem assim, de milhares, de milhões que já impactou no Brasil assim, nesses 40 anos ou mais? Assim? A editora? É, Quantos livros? aproximadamente, assim, por alto. Assim. Arte. Só de Pocket foram uns 30 milhões. Não, assim, é porque a pergunta vai nesse sentido, né? Que a editora de vocês, então, ela é responsável por um público nosso de língua portuguesa, brasileiro, até em outros, tal, mas assim, importantíssimo, né, na população, né? Para tu ter uma ideia, a, a, a verdade é a seguinte, quer dizer, uma editora ela só existe se ela tiver leitores, né? Óbvio. Né? E, e uma editora como a LPM, por exemplo, que é uma editora que se fez a luta, quer dizer, nunca teve investidores e coisas assim, a gente, a gente fez, eu sempre digo o seguinte, que o que me orgulha muito nessa saga toda aí, é que é uma editora que foi feita pelo leitor. O recurso que a gente teve para construir a LPM foi o recurso da venda dos livros que o leitor trouxe. Quer dizer, não foram investidores, não foram empresas, não foram. Né? E, e nesse interim, ela conseguiu uma proeza para uma editora do Rio Grande do Sul, que foi, como eu digo sempre, ultrapassar a vacaria ali. Né? Hoje seria o Passo de Torres, né? Porque tem a BR-101. Né? Ou seja, uma editora para o Brasil inteiro. E eu me lembro que uma vez, que eu me orgulho muito disso, eu estava em Belém do Pará e nós fomos almoçar no Cais do Ver o Peso, o famoso Cais do Ver o Peso, né? Que é que a gente aprende no colégio e tal. E aí chegamos lá naquele cais, lá eu vejo assim, uma banca grande de revistas, assim, e estava lá o display com os pockets da LPM. Né? Aí, que legal. né, pô, isso aí é uma coisa incrível, né? Quer dizer, tu não imagina, literalmente do Chuí a Belém do Pará, ou Iapox. Então, isso é que faz a editora, quer dizer, como diria o nosso querido prefeito Olívio Dutra, essa capilarização, né, do território brasileiro. Quer dizer, a gente conseguiu isso. E quem é responsável por isso, então, que é brilhante sabe tudo sobre isso, é o meu sócio L, da LPM, o Paulo de Almeida Lima, né, que me acompanha há meio século aí, e foi o cara que teve a visão dessa logística, tu entende? Quer dizer, a gente, para fazer uma coleção de bolso, a gente tinha que pensar muito no conteúdo, mas principalmente uma coleção de livros tão baratos, ela tem que se espalhar pelo Brasil, né? Porque ela tem que vender muito para ser viável. E isso foi o que aconteceu. E, enfim, continua acontecendo. Não, e tem outras coisas assim também que me chama a atenção na LPM, assim, é a diversificação, assim, ou a diversidade de material e texto. Eu estava prestando atenção na última vez que eu estava lá na tua livraria e vi que vocês têm uma coleção de mangás japoneses, assim, que eles fazem mangás de obras clássicas, como Metamorfose, O Isso. Capital. É impressionante, isso é muito legal, sabe? Ter esse tipo de preocupação, assim, de apresentar coisas que são, digamos, diferenciadas dentro do mercado de livro no Brasil. Sabe que uma coisa
foi muito legal para a LPM. Eu vi que o William, que é da área de filosofia, né? Na verdade, o William ele é professor de estatística, ele é professor de matemática, por isso que ele fez a pergunta numérica para ti também. Bem, não, mas é que, porque na verdade, a formação da editora ela é multidisciplinar, entende? Eu até uso uma palavra que eu digo assim, nós sempre quisemos fazer uma, uma, uma editora que fosse polifônica, ou seja, com muitas vozes, né? Quer dizer, dentro de um caráter assim de altamente democrático, né? A gente a gente publicou mangá, publicou filosofia, publicou psicanálise. Nós estamos fazendo a obra completa do Freud. Publicamos. A editora foi uma das pioneiras na publicação em álbuns de quadrinhos de todos os países, né, importantes e tal. Ficção, não ficção, de tudo que é tipo, né? Mesmo na área de filosofia, por exemplo. Muito eclético. Porque a gente começou, é aí que eu queria chegar, a gente começou muito próximo da universidade. Eu posso dizer, eu sempre digo assim que a LPM ela começou dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dentro lá da Faculdade de Arquitetura. E lá nós acabamos atraindo assim pessoal de filosofia, pessoal de sociologia, pessoal da área da área de letras, das humanas, né? Então virou um veículo de uma geração. Entende? E isso aí acabou se mantendo, compreende? Quer dizer, tanto é que a gente, quando faz, por exemplo, as obras completas do Freud, que nós estamos fazendo agora, então tem uma equipe assim de, de, de comentadores, de gente que faz prefácio, de anotações, etc. E tal. São edições assim muito bem cercadas, que tem pessoal daqui da faculdade de filosofia, de, 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 de medicina, enfim, área de psicologia, psiquiatria, como tem o pessoal da USP, em São Paulo também, entende? Nós temos uma editora que trabalha e mora em São Paulo, que é a Caroline Chang. Né? Então, a gente tem contatos lá com toda a academia e tal. Nos abastece com prefácios e comentários, introduções de livros, quando a gente faz do Kafka, do Nietzsche, do Schopenhauer, etc. Ivan, olha só, estamos chegando já no final da nossa 1 hora. Eu queria que tu desse um depoimento 40 assim, anos em 1 hora, difícil. é, uma, o que que na verdade a pergunta é o que que tu acha assim do destino do livro em papel? Como é que tu está vendo essa coisa de se tem um público que está se voltando mais agora para o livro digital? Eu, por exemplo, eu sou da velha guarda, assim, eu prefiro ainda 1000 vezes o livro na mão, em papel, mas eu não sei se isso vai se manter. De fato, eu não tenho ideia de como é que possa ser o destino, né, do livro. O que tu pensa sobre isso? Eu acho o seguinte, eu acho não, eu tenho certeza do seguinte, não é um Grenal, do virtual versus o físico. Né? Porque o trabalho do editor ele vai ser preservado, seja de forma virtual ou seja de forma física. Quer dizer, o problema é da gráfica, não é nosso. Quer dizer, Sim. o nosso trabalho de publicar, de selecionar, de dirigir, enfim, de criar uma opção verdadeira, ainda mais hoje em dia, com essa coisa de fake news, quer dizer, essa coisa do que se fala do jornalismo profissional, isso aí tudo tu pode incluir a editora nisso, porque a editora ela é importante na medida em que ela seleciona o Sim. joio, Uhum. compreende? Na medida em que ela dá credibilidade a quem ela edita, né? Ela transfere a sua credibilidade. Isso, ela tem interesse em manter a sua credibilidade, compreende? Quer dizer, esse trabalho ele vai ser veiculado em papel ou vai ser veiculado virtualmente, entende? Isso aí não. Mas a verdade é a seguinte, quer dizer, hoje em dia é muito pequena ainda a percentagem do livro, o e-book, né? Não chega a 8%, 7%, entende?
Então, mesmo, por exemplo, num livro como Sapiens, por exemplo, que é um livro emblemático, porque vendeu 1 milhão de exemplares, chegar e perguntar assim, quantos e-books venderam? Isso aí não... 20 mil, sabe? Fora a diferença. Não é uma, quer dizer, não é uma coisa assim que seja, que esteja na pauta no momento, tu entende? Uhum. A verdade é que o livro físico, ele ainda vai, pelo que a gente vê, né? A gente vê que ele ainda vai durar muito tempo, né? Não sei quanto, né? Mas é o que eu digo, a gente tem e-book, quase todos os livros da LPM, eles têm e-book. Pode comprar em e-book, qualquer livro. Sim, E sim. mais ainda os que nós não reeditamos, como esse livro do Mourão, que eu falei no começo. Esse livro só é disponível em e-book. Uhum. Aí tu vai ver quanto vende por mês, vende 3, 4, 5. Tá? Então, depende muito, entende? É uma coisa que ainda... Pode ser complementar, né? Eu acho que sempre vai ter o apelo assim tátil dos livros, né? Que faz diferença, aquela coisa que tu não precisa estar ligado em nada para poder ler um livro, né? Basta ter uma luz na É, rua. não estraga, né? Como eu dizia, livro não falta pilha, né? Exatamente, exatamente. Isso é É, outro isso tipo aí, de. mas eu acho, viu, agora, assim, falando sério, assim, eu acho, assim, eu não tenho uma visão romântica disso, né? O livro físico. Eu acho que o livro, eu sempre digo o seguinte, só tem duas coisas que durante 500 anos se mantiveram iguais: o livro e o botão. O botão de camisa, de calça, né? O livro, se tu for ver a concepção do livro, da capa, da página de rosto, da numeração, ir passando um livro, né? Isso aí vem lá da Bíblia do Gutenberg, né? Uhum. E é o mesmo objeto. Não tem nenhuma diferença. A única coisa que mudou foi a tecnologia para obter aquele objeto. Mas ninguém conseguiu melhorar essa ordem da mancha, Uhum. do, de uma página depois da outra. Quer dizer, isso nós vamos ter. Entende? Quer dizer, seja física, seja virtualmente. Né? Mas a verdade é essa. Quer dizer, o livro, né, como fator de libertação, né? E ele é eterno, né? Uhum. E tu prefere o livro em papel, né? Eu imagino que deve ter uma boa biblioteca. Se bem que dizem, né, né, casa de ferreiro, espeto de pau, pode ser o caso, né? Mas duvido, eu não acredito. Tem muito livro. Imagino. Eu até agora eu estou num processo assim de doar livros, Eu assim, também. mas eu devo ter aqui em casa uns 4.000 livros. Uhum. Ah, É, né? beleza. O meu irmão tem 11.000, quer dizer, a gente vai juntando, e tem os livros que a gente quer ter. Sim. E não acontece isso também, assim, não tem coisas por exemplo, tem alguns livros que tu pensa assim, puxa, esse livro é um livro que a gente precisa ter na nossa editora. Não passa isso pela cabeça, assim, que tem alguns, sei lá, que alguns livros dão um certo status também para a editora. Olha, isso aqui, pá, essa é uma coisa que não oferece, né, a casa. O problema que uma editora como a LPM, que tem 3.000 títulos, puxa, a gente... E já tem tudo aí, né? O grande problema que nós temos hoje é a questão da reedição, né? Que é uma questão, que é um problema empresarial, comercial e editorial. Por quê? Qual é o Sim, problema da. porque a reedição ela não tem a mesma velocidade de venda que o livro que tu lança. Né? Mas, Uhum. no entanto, tu tem que ter, porque tu é guarda, digamos assim, do acervo de autores. Sim. Né? E aí tu tem que ter esse livro disponível, porque senão Uhum. o cara pega o livro e bota na outra editora. Entende? Então, a gente muitas vezes tem que fazer investimentos de longo prazo em reedições que tem que estar na rua, compreende? E que, por outro lado, tu tem que ter um equilíbrio, porque tu tem que ter o lançamento, aquele livro que vai vender bastante, para poder financiar essas edições que são mais lentas de venda. E tal. Uhum. Então, quer dizer, isso aí tudo é uma alquimia. A gente tem que ter. É muito complicado tu administrar um acervo desse tamanho. Uhum.
E tem outras Quantos editoras também títulos, quantos títulos mais ou menos? Vocês têm 3.000 e... olha, a gente já publicou em torno de uns 3.000 livros. Ah, 3.000 títulos. 3.000 É muita títulos, coisa. É muita coisa. mais até, mas claro que não é tudo ativo, né? Mas, Uhum. mas a gente tem entre livros que são ativos, assim, tem metade disso. Mas, de repente, tu tem lá livro que está esgotado há 5 anos, 4 anos, 10 anos. Quer Uhum. dizer, de repente, a gente vai lá e reedita, entende? Uhum. Porque a gente tem nós temos o nosso catálogo ele é muito permanente, porque ele tem muitos clássicos, tá? Uhum. A LPM sempre se caracterizou por fazer, assim como a gente tem feito essa coisa de, de livros modernos, enfim, precursores e tal, a gente fez muito clássico. Tipo, Uhum. a obra completa do Freud, Uhum. do Kafka, do Tá fazendo Nietzsche. de bolsa agora também? Vai ter uma versão de bolsa da obra completa do Freud? Vai fazer parte? Não, já tem, Ah, já tem. já tem. Ah, Todos os livros que a gente publicou, são uns 10 ou ah. mais, 12 livros do Freud que a gente já publicou, agora estão saindo mais 3. Sim. Todos têm em pocket. Uhum. O Sapiens, eu me lembro de ter visto assim. Eu comprei ele em bolso. Porque, sabe, na verdade, até eu estou tava precisando de espaço. E isso ajuda também a ter livros de bolso, né? Um Né? pocket. Com certeza. O Sapiens vendeu muito em bolsa. Pois então, olha só. William, teria mais alguma colocação para fazer aqui para nossos Não, ouvintes? só agradecer ao Ivan, foi um prazer enorme aí conversar com uma É. pessoa como ele. E estimulá-lo, né? Quem sabe no futuro aí nós vamos ter uma história da LPM, né? Eu acho É, que seria. certamente teria que ter uma história da LPM, Olha porque aqui, é ó, muito. é uma coisa que pouca gente sabe. Ah, ah, O site da LPM hum. tem uma, um ícone lá que tem mais de 60 textos sobre a história da editora. Ah, que legal! Tá? Puxa vida, Tá? só isso já, já vale a gente ficar sabendo. Boa tarde. O meu nome é Natália, eu faço parte aqui da rádio, né? Eu queria só, na verdade, te agradecer, porque assim, ouvindo seus relatos e tu contando, foi bem marcante para mim no momento da coleção Bolso, né? Porque Sim. você pegou a minha geração, né, que eu não tinha muito acesso a ter muitos livros grandes devido a passar o dia inteiro fora de casa trabalhando, e ter a coleção do bolso para mim Sim. facilitou muito. E essa questão fez eu estar aqui hoje, né, Legal. no curso de filosofia e estar podendo falar contigo. Então, muito obrigada. Foi uma coisa que realmente, assim, eu fiquei lisonjeada. Tá bom. Ô, Todos Natália, nós ficamos. Isso. sabe, Natália, que na verdade tu é, digamos assim, um exemplo de uma coisa que realmente muito me orgulha na coleção de bolso, porque várias pessoas, assim, vários jovens, muito jovens, me encontraram durante a vida, assim, e disseram sempre a mesma coisa. Olha aqui, ó, o primeiro livro que eu li fora da biblioteca do meu pai foram os livros de bolso da LPM, porque esse eu podia comprar porque eram baratos. Que Sim, legal! sim, É sim. legal, né? E tinha assim a cara dessa geração também. A gente sempre procurou fazer aquele livro que as pessoas precisavam, que queriam e que não tinha disposição, né? Porque a indústria editorial brasileira até então ela era muito elitista, sempre foi, né? É uma Sim. característica, né, da cultura brasileira ser muito essa coisa francesa, né? Muito. Uhum. Então, a partir da nossa coleção de bolso da década de 90, surgiram várias outras. E a gente sempre teve muito orgulho, tanto é que o primeiro slogan da coleção nem era, mas aí é aquela coisa, né?
Hum. da juventude também, né? A gente sempre dizia, é a maior coleção de bolso do Brasil. Tinha 3 livros da coleção de bolso. A gente já tinha a LPM Pocket, a maior coleção de bolso. E Pois assim, então, olha só, então a gente só tem a te agradecer, assim, tu enobreceu o nosso espaço aqui, Hum, ficou muito legal o teu depoimento. Acho que muita gente, muitos alunos não têm ideia, assim, do que é a história da LPM, então isso vão acabar conhecendo. Então, o Ivan Pinheiro Machado, né, nós só podemos te agradecer por ter cedido teu espaço aqui para nos trazer, contar um olha, pouco da história, da tua história e da LPM. Aqui olha, do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? tá bom, olha aqui, ó, não tem nada que agradecer. Olha, para mim é um prazer conversar com vocês. Eu gosto de contar essa história, principalmente num momento como esse que nós vivemos atualmente, né? E que é uma série de dúvidas a respeito da, da democracia, o país é um país que está com a sua cultura inteiramente desamparada, né? O que mostra que a gente não pode nunca baixar a guarda, né? Exatamente. Então, é importante que a gente esteja sempre atento, porque a gente sempre vai ter que resistir de uma forma ou de outra, tá? E é um prazer ver que tem gente como vocês, como a Natália, que me pareceu muito jovem, e que estão aí e que vão segurar essa onda aí, tá? Tá certo. Obrigado. Muito obrigado e obrigado a todos que nos assistiram aqui. Este foi mais um Filosofia Sem Fronteiras, um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Coordenação de Carlos Alberto Miraglia. Apresentação: Carlos Alberto Miraglia, Flávia Carvalho Chagas, Natália Nazário, Rafael Martins e William Silva Barros. Música: Ricardo Severo. Locução: Rubens Caribé. Filosofia Sem Fronteiras. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência.